Os deuses de paus e pedras do Velho Testamento são figuras do Deus Mamon revelado por Cristo, o mundo material que alguns o consideram o melhor dessa terra ao invés do entendimento da vida eterna. Os deuses de pedra atuais são os monumentos religiosos, templos, os quais movimentam o comércio que honra o Deus Mamon, Illuminati, maçonaria. Quando eu e os meus pais iam para a praia, eu tinha a mania de ir entrando para o mar adentro sem saber nadar direito. Mas o meu padrasto, ao invés de me ensinar a nadar, ele teve a ideia de me dar um caldo para eu passar a ter medo do fundo e não ir mais para lá. Assim é o mundo espiritual em relação ao entendimento da Bíblia. Os falsos mestres, que só pensam em adquirir coisas materiais vãs, ensinam errado aos seus alunos, dando um caldo neles, para que eles não possam ir além das interpretações das parábolas de Cristo e desvendem assim as suas intenções de corrupção em lucros financeiros. Neste caso aqui o mar é a palavra de Deus, e nadar é interpretar corretamente as suas palavras. Ter medo de ir para o fundo é ter medo de interpretar as parábolas de Cristo e perder suas vantagens materiais. Eles põem um limite na interpretação da palavra de Deus, principalmente nas parábolas de Cristo, dizendo ser imaginação fértil e não revelação do Espírito Santo, para dizer que toda a interpretação correta é diabólica. Só aceitam à sua maneira interpretativa as interpretações já feitas, registradas nas Escrituras, e não as reveladas pelo Espírito Santo aos seus escolhidos e interessados dos dias de hoje. Isso tudo é uma tática diabólica para desmoralizar os profetas atuais, mas a moral é o jejum do dinheiro. Assim os fariseus faziam com Cristo, honravam os profetas mortos, mas desprezavam as palavras de Cristo, o Espírito dos profetas encarnado na frente deles. Assim como é mais fácil amedrontar do mar uma criança do que ensiná-la a nadar, assim é mais fácil confundir a palavra de Deus do que ensiná-la corretamente e perder vantagem financeira. Veja a passagem bíblica do nível de água em relação aos membros do corpo humano em Ezequiel 47. Voz do que clama no deserto é uma parábola e significa pregar o evangelho sem nada de material desse mundo em troca, porque no deserto não tem nada. Assim como no Evangelho de Cristo também não tem nada de riqueza material para se sustentar, no deserto tem apenas o som do vento, o que representa o Espírito invisível de Deus. Esse som não é ouvido pelos ouvidos, mas pelo entendimento do interessado pela vida eterna, que a busca incansavelmente no entendimento e no ensino da palavra de Deus. Também significa que esta doutrina do jejum do dinheiro e da oração da pregação da palavra não é aceita pelo mundo dependente da matéria atraente. Por isso quase sempre será ecoada no vazio, mas refletida pelas rochas e escutada pelos animais vivos do campo. Só Cristo reúne o rebanho. A falsa igreja tem uma falsa ideia de que estão unidos, e que ela é a igreja que Cristo vai buscar. Cristo vai vir para lançar essa igreja no fundo do mar. Um forte anjo levantou uma pedra, qual uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E em ti não se ouvirá mais o som de arpistas, de músicos, de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e em ti não mais se ouvirá ruído de mó, e luz de candeia não mais brilhará em ti, e voz de noivo e de noiva não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse 18 e 21 a 24. Você pode pensar que as igrejas de hoje são as mesmas igrejas do tempo dos apóstolos e das 7 igrejas do Apocalipse. As igrejas daquela época eram reuniões clandestinas sem nenhum vínculo com organizações do Estado, por isso não se acha registro delas além de sua referência no Apocalipse. As igrejas de hoje estão apoiadas no Estado, assim como a prostituta do Apocalipse está apoiada na besta. As igrejas de hoje são as transformações de casa de oração, pregação correta, para covil de salteadores de que Cristo fala em suas parábolas. A igreja verdadeira lida com a interpretação correta da palavra, mas a usurpadora com o dinheiro do dízimo. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. 2 Pedro 2:17. A água é o entendimento e o temor à palavra de Deus. O vento que impele rapidamente as nuvens sem água é o curso do mundo. Fama, dinheiro, glória e engano, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas concupiscências, e desprezam toda a autoridade.
atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. 2 Pedro 2, 10. As autoridades aqui é Deus que tem poder de lançar o corpo e a alma no inferno. Blasfemar de Deus é pregar heresias com a finalidade de agradar a ostentação desse mundo. Nome do Criador. O Criador é incomparável, portanto, não tem um nome audível como as outras coisas. O seu nome é Eu Sou o que Sou, e se pronuncia dessa maneira em todas as línguas, mundiais e universais. Anticristo é quem pensa que o nome de Deus e do seu Filho é equiparável ao nome dos homens e das coisas. Só sabe o nome de Deus e do seu Filho corretamente quem entende toda a Escritura e é batizado no Espírito Santo dos dons sobrenaturais. Pronunciar o nome audível de Deus é pregar corretamente o Evangelho ao mundo. O Evangelho correto e o nome do Pai e do Filho é saber que o Pai eterno é o próprio Filho, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Atos 14 e 12. Esse nome, o qual não é o entendimento de Cristo nas Escrituras, é apenas um som físico, com suas próprias características fonéticas, que representa a salvação eterna proveniente do entendimento de Cristo das Escrituras. Portanto, se ele é figura ou coisas deste mundo, som, ele não salva, apenas representa. E se a transliteração fiel de idiomas chegou até nós como Jesus, podemos chamá-lo assim para facilitar a sua pronúncia em português, pois é muito difícil pronunciar palavras em linguagens estrangeiras. Mas pode chamar de Jesua, Josué ou Jeosu, depende do entendimento e fé. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. 23 Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Romanos 14.22 a 23. Se Deus colocou a confusão na linguagem no começo na Torre de Babel é porque ele queria espalhar os homens e que o Evangelho fosse ouvido em cada um dos idiomas. Só se conhece o nome do Filho e do Pai quando se interpreta corretamente todas as Escrituras. O nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos nada mais é do que a interpretação correta de toda a Escritura revelada aos homens por sonhos ou dons espirituais. As ovelhas que ele conhece e chama pelo nome são as pessoas que Cristo conhece porque elas interpretam corretamente a sua palavra. Tomar o nome de Deus em vão de Deuteronômio 5:11 não é pronunciar errado, mas pegar dinheiro usando a sua palavra, a qual é o seu legítimo nome. Palavras-chave para decorar versículos que provam que o Evangelho de Cristo não se mistura com o sistema financeiro de salário de organizações humanas, bolsa, negócio, covil, mercenário, de graça. A verdadeira caridade é distribuir de graça o alimento do ensino da palavra de Deus para alimentar a alma do mundo para a vida eterna. Se cobra ou recebe salário não é caridade, não é o amor de Cristo, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecar, engodando as almas inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 2 Pedro 2 e 14 a 15. Esse versículo fala de Balaão que aceitou o suborno de Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. O prêmio da injustiça nada mais é do que a mordomia financeira do sistema religioso que Cristo proibiu como algo muito grave. Levam os negócios de Deus como uma brincadeira, clube social, diversão, fonte de lucro, etc. O prêmio da injustiça é os dízimos ou ofertas voluntárias recolhidas em bolsas à moda dos dias de hoje. Quem aceita esse sistema está sempre falando mal dos verdadeiros profetas que pregam corretamente a palavra como Cristo mandou. Os escritos sagrados que Deus revelou ao homem por sonhos ou dons espirituais para registrá-los está muito além da capacidade humana, pois revela o futuro nos mínimos detalhes como um sonho e revela o oculto do pensamento e dos acontecimentos. Tudo está em parábolas, enigmas e alegorias para testar o nosso cérebro se somos ou não dignos de discernir ele pelo entendimento. Por isso, a melhor maneira de cultuar a Deus é fazer um debate sobre assuntos religiosos. Todos os acontecimentos sobrenaturais que Deus interviu no mundo foram registrados pela mídia de Deus. Os contos de fadas inventados da mitologia são para confundir as verdades dos registros das coisas sobrenaturais que aconteceram no passado pela intervenção de Deus. A religião verdadeira que salva é somente entender as Escrituras sagradas ou concordar com esse entendimento e compartilhar com os outros.
O religioso que acha que precisa da religião inventada para não cair no erro, nunca se levantou, pois aos olhos de Deus ainda não deixou de ser um não ser para nascer. Enquanto os crentes não desenvolverem uma consciência profunda do Evangelho, acharão essencial congregarem em instituições eclesiásticas e ouvirem seus líderes ou cairão na fé. Em outras palavras, todos que pensam assim se enquadram em imaturidade, meninos na fé, pessoas no leite, inscritos da internet de seguir Jesus sem religião. Aquilo que todo domingo muitos pegam e o colocam debaixo do braço para dar um passeio até ao templo é o sopro de Cristo que destrói aquele templo. Então, que saiam logo debaixo dele, ou cairá em cima de suas cabeças e perderão o pouco de vida que ainda resta naquelas mentes. A mensagem da morte de Cristo para salvar o mundo. As pedras virarem fogo no Evangelho de Tomé é também o templo de pedra virar fogo em almas entendidas da palavra de Deus, porque o entendimento e o batismo é fogo que queima as heresias da idolatria material, do ídolo de pedra atual. Na parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, 9-14, em que os dois vão ao templo para orar, o fariseu que estava todo errado, mas pensava que estava mais certo e não foi justificado. Mas o publicano que reconheceu o seu pecado e não se achava digno de Deus foi justificado. Esta palavra é mais atual do que nunca. Os falsos pastores focam no sexo desregrado, mas não enxergam ou não entendem que do Evangelho eles não podem aceitar dinheiro, por ser um pecado grave contra Deus. O sexo ilícito traz uma consciência de arrependimento, mas o dízimo em dinheiro inventado traz um engano de que a benção de Deus e agrada a Deus. Portanto, as prostitutas e adúlteros podem alcançar a misericórdia de Deus pela consciência, mas estes pastores não alcançarão por acharem que estão certos, ou mesmo por não resistirem à tentação de ganhar fácil pela sua mão em nome de Deus. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam, o filho mais velho. Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Mateus 21:31. Os falsos profetas arrumam chifre em cabeça de cavalo, ou seja, buscam fundamentos para os seus salários, construções civis, onde não tem, apenas uma aparência de que tem, para dar oportunidade aos oportunistas. Esses terrenos escorregados na palavra de Deus, pontos difíceis de entender, foram criados pelos próprios materialistas de torpe ganância, permitidos por Deus para testar a conduta e o entendimento de cada ministro da palavra, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indótos inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. 2 Pedro 13:16. Um ponto difícil de entender, mas fácil para quem prioriza a vida eterna, é porque o ministério de Cristo tinha um traidor que carregava a bolsa, mas depois ele mandou os 70 a não levarem bolsa. A resposta é que Cristo permite a usarem o seu nome para ficarem ricos e lhe darem beijos, mas no final serão lançados no lago de fogo pelas suas próprias condutas, assim como Judas se enforcou, e o seu corpo morto se despencou do precipício, se rompendo ao meio e derramando as suas entranhas. Assim esses que tomam o nome de Deus para adquirir vaidades estão mortos, dependurados numa corda ao alto, esperando seus corpos caírem no abismo eterno para perderem tudo de material que conquistaram, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Filipenses 3:19. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:7-8. Nascer da água e do Espírito, vento, é nascer do entendimento correto da palavra e da experiência de a pregar pelo mundo, pois veremos a glória de Deus pela manifestação dos poderes sobrenaturais. O entendimento lava os nossos pecados, ou seja, nossa ignorância ou cegueira da visão espiritual. O vento da pregação correta do Evangelho é o nosso fôlego ou alento de vida eterna que sopramos ou ventamos nas narinas do discernimento do mundo pela pregação correta do Evangelho. A voz do vento que se ouve, e que não se sabe de onde vem nem para onde vai, a revelação do Espírito de Cristo, do entendimento correto de sua palavra no íntimo humano no momento da sua meditação profunda.
Só nasceu de novo e vive para Deus quem medita e prega todos os dias a palavra de Deus pelas ruas. A suprema sabedoria altissonantemente clama nas ruas, nas praças levanta a sua voz. Do alto dos muros clama, às entradas das portas e na cidade profere suas palavras. Provérbios 1:20-21. Se arrepender não é levantar as mãos, dar um mergulho na água, ou até mesmo dizer em público que se arrependeu. Isso é o resultado da hipocrisia da religião carnal. Se arrepender nada mais é do que sair pregando pelo mundo, independente de religiões, a palavra de Cristo corretamente. A prostituta representa a igreja mercenária justamente porque ela se relaciona somente por dinheiro, igualzinho às religiões que pedem dinheiro para sobreviver, demonstrando que o seu Deus é o dinheiro, Mamon, e não a palavra eterna, Cristo. Tudo sustentado pelos recursos materiais é corruptível, mas aquilo que é sustentado pela palavra eterna da verdade é eterno e incorruptível. Para Deus só existe o incorruptível. Então essas religiões não existem para Deus, pois pregam errado para se sustentar com a corrupção. Se pregassem certo não aceitariam recursos para sustentar a instituição corruptível, mas pregariam nas ruas para se sustentar somente com a palavra eterna e as almas ganhas ou entendidas dessa palavra roladas nos céus. Quando estão pensando em sustentarem o templo de pedra para a glória do mundo, se esquecem de sustentar a igreja eterna no céu para a glória de Deus. Quem entende a palavra de Cristo tem uma prova contundente que o céu e o inferno existem, e que religião não é brincadeira. Daí ele passa a se questionar mais se o que as religiões fazem para alcançar a vida eterna é correto ou não, como por exemplo pegar dízimos das pessoas. Quem é desapegado desse mundo vai aceitar. Mas quem idolatra este mundo vai rejeitar a ordem suprema, e se confundirá com o enigma e as parábolas da palavra, criada justamente para filtrar os homens pela sua opinião do seu espírito de entendimento e interesse. Se a Bíblia foi feita para filtrar os homens, então ela dá duas bases, uma falsa em cima pela aparência e outra verdadeira embaixo pela profundidade do interesse de entender. Quem vai pelo oba-oba do mundo vai pisar e vai cair no buraco, mas quem é prudente vai olhar por baixo. Interpretação correta, para saber se tem base firme por baixo para pisar, porque a palavra é espada de dois gumes, velho e novo, bases para todos os gostos. O sinal que a pessoa não entende, e por isso não teme a Deus, é pegar dinheiro em troca da pregação da palavra, misturando dessa forma a vida natural e espiritual, querendo servir a dois deuses. Esses religiosos pensam que vão conseguir a vida eterna pelo oba-oba onda do mundo porque no fundo da sua alma eles não pensam nada, não entendem, não temem, e muito menos acreditam que exista uma vida eterna em Cristo. São desalmados, não têm nada a perder, como disse um filósofo, porque nunca perde no mundo, só ganha, mas também não tem nada de alma a perder porque não a tem, já a perdeu. O homem carnal busca o que convém ao seu corpo, beleza atraente, fama, conforto etc. Por isso interpreta que o sistema religioso atual contempla os físicos e sumos sacerdotes humanos, pastores, são mandamentos de Cristo. O homem espiritual busca o que convém ao seu espírito ou entendimento eterno, entendimento correto da palavra de Deus e batismo nos dons espirituais para ganhar muitas almas entendidas no céu pela pregação de graça do Evangelho nas ruas. O espiritual busca o que convém à eternidade. Mas o carnal busca o que convém à aparência deste mundo. Na doutrina do calvinismo, na sua ideia de eleição incondicional, Deus escolhe o homem sem parâmetros. Isso é um ser diabólico que escolhe dessa forma, pela aparência ou por outros meios injustos. Essa doutrina muda o conceito de escolhido da palavra de Deus na mente do confundido. O escolhido pode ser qualquer um que acredita nessa mentira por conveniência do ego para impressionar o grupo reunido. Mas o escolhido da palavra de Deus é aquele que busca entender a verdade e a compartilha até o fim, justamente por entender o Evangelho de Cristo. Dizer que o homem não tem capacidade de entender porque está morto no pecado, depravação total, é uma vontade de Satanás, pois a sua única missão é confundir o entendimento do homem. É também afirmar que Deus não foi capaz de criar o homem racional para conseguir entender. Deus afirma que até os loucos entenderão, quanto mais os sóbrios. Esses escritos sobre o calvinismo vieram porque ao debater, percebi que quando eu falava sobre os escolhidos o meu oponente via nesse termo um canto de vitória para ele, porque na sua cabeça o escolhido do Senhor não está ligado ao entendimento da pessoa, é apenas um escolhido sem parâmetro da vontade desse Deus diabólico.
que acredita nesse engano. O fato de todo o mérito da salvação pertencer a Deus não significa que não devemos fazer nada com a condição de que o mérito seria todo nosso e não de Deus, porque o Todo-Poderoso é Ele, e nós meros seres criados para fazer aquilo para o que Ele nos criou, entender a Sua palavra e compartilhá-la ao mundo, de graça ainda por cima. Essa é a obra que me torna merecedor, caso contrário não sou filho daquele que tudo merece, Cristo. O fato dessa obra me tornar merecedor da vida eterna não desmerece Cristo, porque sem Ele, a palavra, nada poderíamos fazer, pregar, entender e compartilhar. Se Deus diz que os pregadores do Evangelho são salvos pelos méritos de Cristo, quem é o diabo para dizer que são pelos seus próprios méritos de ensinar a verdade? É um condenado que não aceita o juízo e quer que ninguém faça a ordem de Cristo para ir para o mesmo lugar dele. Graça imerecida, eleição incondicional. Seria Deus salvar o diabo que todo o tempo lutou para confundir a vida eterna. Neste caso a graça imerecida seria libertar um destruidor para destruir toda a vida. A graça é irresistível porque é a pregação correta da palavra de Cristo, mas a graça irresistível do calvinismo é o arrombamento de Satanás do coração humano que precisa de um libertador forte para desagarrar essa alma das garras de Satanás, as quais são a própria doutrina da graça irresistível. As simbologias da Bíblia, claras ou ocultas em parábolas, provam que Deus existe porque tudo foi profetizado, da religião e da política. A própria Bíblia faz questão de narrar os cumprimentos históricos, que ela chama de testemunho de Deus. A verdadeira mensagem do Evangelho está encoberta para o mundo, mas revelada aos escolhidos, sendo considerada como heresia pelas religiões e mestres creditados. Eis que vem os dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Amós 8:11-12. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, e não poderão. Lucas 13:24. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. 2 Coríntios 4:3. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora lê isto, e ele responde, não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora lê isto, e ele responde, não sei ler. Isaías 29:11-12. O mundo está cego e anda cambaleando porque não valoriza a vida eterna e nem quer saber que existe, mas estão preocupados somente com esta vida. Acha que pode viver uma vida normal e ser salvo, sem pregar pelo método de Cristo, mas ouve a voz dos falsos profetas encantadores, que atropelam para ser bem vistos pelos homens. A Bíblia ou outros escritos sagrados são perfeitos aos olhos de Deus, não contém erros, porque atende ao seu propósito de salvação eterna pela palavra, mas aos olhos dos homens contém vários erros e influências de pensamentos antigos anticientíficos porque eles a interpretam errado, confundindo o literal com o figurado, como no caso de passar uma ideia de terra plana, se bem que não podemos dizer que a Bíblia afirma que a terra é plana porque ela valoriza o figurado e sua interpretação parabólica. Os erros da palavra de Deus aos olhos dos homens surgem também porque eles se concentram mais na história humana do que no propósito de Deus de confundir os sábios do mundo, e por confiar nos seus próprios ensinos e mídia acabam vendo erro na palavra revelada, porque lhes convém também para justificar seus pecados. Muitos falsos pastores até declaram contundentemente que a Bíblia é inerrante porque lhes convém para o seu propósito financeiro, mas interpretam as suas parábolas equivocadamente em pontos cruciais. É por isso que Cristo no Evangelho Seno da Paz diz para não buscarmos as suas leis nas Escrituras porque o escrito é morto, mas a palavra de Deus é vida, ou seja, ela revela a verdade da lei para aqueles que se interessam pela vida eterna sem interesses terrenos ou influência religiosa do mundo. A prova mais valiosa que temos de Deus é a sua palavra revelada ao homem por sonho ou dons espirituais, a qual tem representações proféticas em alegorias ou parábolas ocultas por todas as Escrituras, como um selo da palavra de Deus. Quem tem o dom de discernimento sabe qual é a palavra de Deus e qual não é por esse selo de parábolas ocultas nas Escrituras, como um sonho em que a sua interpretação está oculta em imagens conhecidas, seguindo a direção que Cristo apontou.
O plano de Deus quando criou o Jardim do Éden para a humanidade foi que cada um fosse autossuficiente, mas ao cair no pecado Satanás colocou a maioria escravo da minoria que o adora, por comer a fruta, que neste caso é o lucro ilimitado de vendas proibido por Cristo. Esse sistema atual vai te dando as facilidades atuais que o corpo almeja, mas vai chegar a hora que ele vai tirar a sua liberdade de fé, lhe obrigando a fazer algo sob pena de perder o que ele te dá, por meio de artimanhas que não fazem o mundo perceber que ele é opressor. No reino do plano de Deus a ordem é comer o seu pão do suor do teu rosto, plantando e colhendo da terra, sem depender desse sistema globalizado. Mas no reino de Satanás quem o serve se enriquece, desobedecendo à ordem de Cristo de não ficar rico, com o suor do rosto da maioria que se sujeita aos planos dos dominadores desse mundo, comprando seus produtos de lucros ilimitados, fugindo do suor do rosto da fadiga do preparo da terra, que depois de Cristo é a pregação do Evangelho sem dinheiro em troca, percorrendo as ruas do mundo. Quem não tiver a marca não poderá comprar e vender nada no reino do Anticristo. Com base nisso, plantar para vender para o mundo é um grande pecado de querer arcar o mundo com as pernas, ser o Deus desse século, a proposta de Satanás para Adão, que se ele comesse seria como Deus. Com base nisso também, vender qualquer produto, seja ele físico ou programas de computador, com o plano armado de só ficar sentado recebendo os lucros sem limites de sua venda, curtindo a sua glória de Deus. É um grande pecado de iniquidade praticado por quem Cristo irá apartar do seu reino no final, depois da morte física. Cristo não é da terra, é do céu. Portanto, ele não fala de coisas materiais, apenas as usa para falar de coisas eternas do seu reino. Em um vídeo de plataforma digital de internet alguém falou que o mais importante hoje em dia é ganhar dinheiro da internet, mas veja bem o que Cristo disse nessa parte. Nenhum servo pode servir dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar a outro, ou há de odiar um e amar a outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E ele lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Lucas 16 13 a 15. Com base nessas palavras de Cristo, o mais importante em todos os tempos é ganhar almas sem dinheiro envolvido. Ganhar almas é fazê-las entenderem os mistérios de Deus ocultos em parábolas para alcançarem a vida eterna. E isso tem que ser feito sem ganhar dinheiro, de graça, sem salário. Caso contrário não poderá fazê-las entender a verdade, pois salvação do entendimento não se envolve com dinheiro, é tudo separado. Porque a luz não combina com as trevas. Quem ensina que pastor deve receber salário em dinheiro em troca do ensino eterno não poderá ensinar corretamente a palavra de Deus, ensino qual não é Cristo, mas Satanás. É um assunto muito importante, talvez dos mais importantes da palavra de Deus. Deus Mamon, o pior Deus do mundo. Vou te mostrar um texto aqui sobre o que Jesus falou, Lucas 16 13 a 25. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também ao dinheiro. Deus Mamon, riqueza. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: Para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. É profunda essa palavra. O pior Deus é o que governa o mundo. Jesus Cristo falou: o mundo jaz no maligno. E é pura verdade. Tudo que nós vemos, é visível material, confunde o mundo espiritual e, com certeza, nos atrai. Hoje eu acordei com uma música, que fala assim: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando, e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor, e por mais que as trevas militem, e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. Essa letra aqui é uma letra muito profunda, muito forte,
Mas infelizmente muitas pessoas não conhecem aquilo que está cantando. Por isso que está essa facção de denominações, facções de igrejas, facções de religiões. Isso não é amor. O amor traz união. E quando há facções, há brigas. As facções rivais de comércio de drogas, tráfico de drogas, essas facções brigam por causa de dinheiro. E as religiões, em geral as denominações religiosas, elas brigam por causa de dinheiro também. Aí disputam e confundem. Esse Deus Mamon aí, o dinheiro, a riqueza, a vontade de ser rico, a idolatria para tudo que é visível, que é rico, porque o ser humano tem a tendência de idolatrar o que vê, o que tem, o que a pessoa possui, o que a pessoa tem de aparência, é o que a pessoa do homem idolatra. Então as pessoas idolatram o mundo. Na palavra está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E essa letra desse hino fala de uma união. Derramou sua vida. Na verdade, nesse momento eu estou derramando a vida de Cristo. O que é a palavra? A vida de Cristo é a palavra, pois é eterna. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O preço é esse. É pregar o evangelho correto. No final da letra da música fala que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. Eles não estão pagando o preço. Eles cantam isso, que pagam um preço, mas não estão pagando, que é pregar a verdade, pregar corretamente, pregar o evangelho sem a cobrança de dinheiro, de salário e coisas assim, mas pela fé. Não estou falando aqui pelo meu salário de emprego, mas pela fé do entendimento. Estou fazendo isso aqui para o mundo de graça, mas para Deus não é de graça, porque Deus me paga com entendimento, saúde e disposição para pregar, alegria da vida eterna e liberdade do engano do mundo, do pecado e dos falsos profetas, dos lobos devoradores, e não me deixa ficar confundido pelo entendimento correto da palavra. Claro que nós somos humanos, nossa mente esquece, falha. Tudo o que estou querendo dizer aqui, por ser carnal, por ser homem, pode ir com falha e vocês não entenderem direito. Assim como eu erro, vocês também erram em não entenderem a mensagem. Aí pega uma coisa por outra. Então, essas religiões não pagam o preço, mas recebem o dinheiro do seu caminho de riqueza proibido por Cristo, com vendas ilimitadas de CDs, dízimos e tudo o que foi proibido, representado pela fruta no jardim do Éden. Se eles dizem que pagam um preço, só pode ser com sua alma, entendimento da salvação, vendida por dinheiro e fama para Satanás. O mundo é movido por esse Deus Mamon aí, que é a riqueza. Mas a gente tem que entender que nós estamos no mundo e às vezes nós precisamos trabalhar, ganhar dinheiro para sustentar a família, porque nós entramos nesse mundo, escolhemos esse caminho. Mas nós temos que entender a palavra e ter consciência que quando nós estamos trabalhando para o mundo no emprego nós estamos trabalhando para Faraó, para esse Deus Mamon aí. Quase todos que estão trabalhando estão buscando a riqueza, então estão servindo ao Deus Mamon. Por que que alguém quer ser empresário? Porque ele quer ser rico. Porque ele quer ser político. Porque ele quer ser rico. E aí vai, seguindo ligeiramente a riqueza. Aquele que busca riquezas materiais ao invés de entendimento de Deus em pessoas transformadas do mortais para eternas, através do ensino de Cristo, é um forte candidato a destronar Deus da eternidade para fazer o que bem entender segundo a sua mente de criatura. Não foi a proposta da serpente no começo. Comanda a fruta e serão como Deus. As histórias da Bíblia servem como parábolas em que a sua interpretação são profecias detalhadas do futuro, provando assim a existência e o poder de Deus de fazer cumprir tudo o que diz. A própria Bíblia se encarrega de narrar os cumprimentos proféticos. Todas as histórias parabólicas foram escritas com esse propósito de que suas interpretações servissem de profecias. Portanto, cada detalhe das situações na história e seus personagens servem para representar eventos futuros, e tudo se encaixa perfeitamente porque é o Espírito do Todo-Poderoso que proporciona a capacidade de realizar essa possibilidade sobre-humana. O mais incrível é que essas histórias foram reais, que realmente aconteceram. De infinitas possibilidades só uma daria certo, e foi justamente desta forma perfeita que foi escrita a Bíblia. Em que se tirar um J ou um tio deixará de ser perfeito e trará confusão. Por isso deve ser analisada minuciosamente cada detalhe para não errar o caminho e parar no inferno eterno. A Bíblia são todos os escritos sagrados, incluindo também os que estão fora da Bíblia selecionada pelos homens.
porque eles também têm esta marca de alegoria perfeita que profetiza o futuro nos mínimos detalhes. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3:19. O suor do rosto é a interpretação correta da palavra de Cristo. O rosto é a palavra, a qual é o espelho pelo qual vemos o nosso rosto da alma. Se já fomos convertidos pelo entendimento correto da interpretação da palavra, então nos tornamos em Cristo, e quando olharmos para o espelho da palavra, veremos Cristo, o qual é o nosso rosto. Quando interpretamos corretamente a palavra de Cristo e compartilhamos aos outros, estamos nos alimentando com o verdadeiro pão eterno, o qual é a interpretação correta da palavra e as pessoas que conquistamos para o celeiro celestial, as quais fizemos entender a interpretação correta, se tornando também o nosso pão eterno, porque a salvação eterna virá de almas conquistadas para fazerem o ide de Cristo de evangelizar o mundo. Quem é encontrado com uma ponta de cigarro de maconha não é considerado traficante, mas usuário viciado. Na justiça de Deus segundo a lei de Cristo de não ajuntar tesouros na terra, quem for encontrado plantando para alimentar o seu estômago não é considerado iníquo, mas quem for encontrado plantando para vender com a finalidade de adquirir riquezas ilimitadas é traficante como de drogas, pois o rico que não divide com os pobres e não segue a Cristo carregando sua cruz na evangelização nas ruas do mundo será condenado como traficante de drogas no inferno eterno no juízo final. Tudo que gera riquezas ilimitadas, torpe ganância e disputa comercial é a fruta proibida no jardim do Éden. Por exemplo, um trabalho tipo escravo de motorista de ônibus não é digno de condenação eterna, pois ele não vai ficar rico com isso. Mas um trabalho de comerciante é digno de condenação eterna porque é um caminho de riqueza em potencial com o qual a pessoa pode ficar rica desse mundo e se deliciar e sem soberbecer nessa possibilidade. O rico além de plantar para vender, ainda toma conta de tudo, impedindo muitos de pegarem o que têm de direito da terra para se alimentarem. Aí dos que ajuntam casa a casa, dos que acrescentam campo a campo, até que não haja mais lugar, de modo que habitem sós no meio da terra. Isaías 5:8. Aqueles pobres também que se acham no direito de fazer algum mal ao rico por causa das palavras de Cristo, são como quem mata Caim, receberá 7 vezes mais o castigo do pecado de Caim, ou seja, a cadeia no resto da vida do mundo e a condenação na eternidade, claro, se não se arrepender entendendo a palavra na cadeia e fazendo outros presos também entenderem. Falar do profeta velho e do profeta novo que representam o Velho e o Novo Testamento. A comida que Deus proibiu o profeta novo de comer na casa do profeta velho é dízimo e todos os recursos materiais que a religião ganha do Velho Testamento. A casa do profeta é o mundo, e a boca do leão lá na rua fora de casa é o inferno eterno. Em Cristo, quando entramos numa casa, podemos comer do que nos oferece de boa vontade, mas se levarmos um centavo no bolso, quer seja em público na rua, quer seja de uma casa, mesmo que seja de coisa de comer, já estamos desobedecendo a ordem de Cristo de não comer, isto é, de dar de graça a vida eterna da pregação do Evangelho. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. Isso que a gente recebe de graça não é poderes espirituais exclusivamente, mas o próprio Cristo, a palavra que recebemos de graça e vamos pregar de graça. Então, o pó que cobra para pregar vai ter no juízo final a barriga da serpente de salário. Busque a Deus, busque a vida eterna possibilitada ao homem,